Oi, gente, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, 18h26 de segunda-feira, cansada. Eu tô fazendo uma pipoca pra mim e pra minha filha. Eu sou Melissa, sou autista superdotada, sou cristã, sou uma pensadora. E eu tô pensando muito sobre quem sou eu, né? Pensando sobre o autismo e superdotação, né? O autismo que parece primitivo, antissocial, e a superdotação parece avançado. Como lidar com o primitivo e o avançado na mesma pessoa? O autismo que me bloqueia e a superdotação que me acelera. E aí eu tô pensando sobre o milho da pipoca, porque Deus sempre me fala assim, né? E o fogo, né? O fogo que faz o milho da pipoca estourar. E eu falei pra vocês que existem lugares, geralmente, né? Lugares onde as pessoas vivem sempre no 20%. E o superdotado, ele precisa alcançar o 100% dele. E isso é na base do fogo, né? Infelizmente. Eu fiz uma mensagem para vocês, não sofra, né? Seu sofrimento não é necessário. Aliás, o sofrimento de ninguém é necessário. Tá bom. Mas esse fogo é que traz a revelação, sabe? Porque eu estava pensando, alguns nasceram para estudar, outros nasceram para descobrir. Porque primeiro vem a descoberta, depois vem o estudo. Porque como que você vai estudar sem que alguém antes tenha descoberto? E o que eu acabei de descobrir é que eu nasci para descobrir. Eu gosto de descobrir, né? Claro, eu já gostava de estudar, mas eu descobri que eu nasci para as descobertas, eu nasci para descobrir. Por isso eu não gosto de fazer nada nunca mais igual, entendeu? Eu gosto da novidade. Eu gosto de descobrir por que isso, por que aquilo eternamente. Tem uma fase da vida da gente, acho que quando a gente tem 5, 6 anos, que é a fase dos porquês. Eu me lembro muito isso, de um dia estar com um tio meu perguntando... Tá, desculpa. Aquelas ligações incômodas que desligam na cara da gente, mas enfim. E aí, eu perguntava muito por quê, né? E achei que em alguma hora isso iria acabar, nunca acabou. Assim como a inaptidão de viver, né? Em sociedade, né? Que vem do autismo, a timidez, eu achei que eu fosse evoluir nisso, amadurecer. Não, a primitividade, que eu chamei de primitividade, porque eu me descobri primitiva no autismo, né? Que para mim tem correlação com a primitividade. Não me deixa, né? E só que, bom, o sal sobre a pipoca seria o salário. Seria o próprio dinheiro, né? E muitas vezes não vem com a superdotação, né? Principalmente quando é uma superdotação de criação, né? E é isso, o fogo, ele faz com que a pipoca estoure. E se a pipoca estoura 20%, tem que jogar no lixo. Não serve. 50% também não é bom, então assim,
tem que ser pelo menos lá pelos 70%, né? Mas para que ela fique boa mesmo, 100%. 90%, né? 95%. Que é o superdotado, ele precisa usar o máximo da sua potencialidade. E quando ele se adapta, ele está nos 20%. Entendeu? Ele sente que ele não está fazendo usando do seu potencial. Ele não pode fazer outra coisa, não porque ele não é humilde, porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Você não é humilde para fazer tarefas menores. Não é sobre humildade, é sobre senso de existência, sabe? Porque ele entra em crise, porque ele não está usando do potencial dele. Imagina que você anda, né? É normal. Pessoas altas. Isso é muito comum que as pessoas altas, elas fiquem envergadas com o tempo. Às vezes até na adolescência, por quê? Porque acha que os outros se sentem inferiores, talvez, né? Por serem menores. Todos são menores que ele, que ela, né? Então você acaba envergando um pouco, entendeu? Para se sentir um pouco adaptado, né? Ao meio. Então, assim, o superdotado, ele se enverga, ele tenta se envergar, até porque a sociedade cobra dele que ele seja humilde. E esse ser humilde é se envergar, é ir trabalhar nos 20%. E eu gosto muito das descobertas, entendeu? Não é gostar, é algo, ia dizer nativo dentro de mim, algo que é o meu lar, entendeu? Quando eu estou escrevendo, e antes que eu escreva, vem a descoberta, né? E no ato de escrever tem outra descoberta, porque a história, ela tem vida própria, então ela se manifesta de uma forma diferente. Eu abri um pouco meu modo de escrever para que eu possa conversar com os personagens, né? Eu possa deixar que as coisas fluam melhor. Eu deixo a história me levar. Eu tive uma visão, acho que não sei se foi ontem ou foi hoje, em que eu me vi dentro de um rio. Ele tem muitas curvas assim, e aí eu tô andando nesse rio e tem pessoas dos dois lados assim gritando, né, pra mim. E aí eu olho para elas e falo assim, mas eu não posso. Eu tô seguindo meu fluxo. Eu tô seguindo meu caminho. Parem de me perturbar. Parem de gritar. Vocês estão me perturbando. E assim, seguindo o superdotado, os neurodivergentes, mesmo aqueles que são apenas autistas, eles têm um fluxo próprio que é um pouco difícil de entender, né? E eu acho que às vezes os neurotípicos um pouco perturbam, sabe? Como se ficassem à margem assim, fazendo barulho. E o barulho deles a gente não compreende direito, que são mensagens assim que não fazem sentido pra gente, entendeu? Porque eu sinto assim que os neurotípicos, eles fazem muitas coisas das quais eles não fazem ideia por que fazem. E se você questioná-los, eles vão dizer, não sei por que eu faço isso. E isso intriga muito. Isso me intriga muito, porque são coisas que eu não consigo fazer. O que eu não consigo, entendeu? Pensar em começar a partir de agora a fazer isso. E às vezes eu acho que eu cresci dessa forma pensando, por que eu não sou normal? E onde existe um curso de normalidade? E não tem, porque o meu cérebro, eu não consigo processar, não consigo entender a maneira como as pessoas se portam comigo e eu não consigo me portar como elas. Entendeu? Nem como revanche, nem como
um ato vingativo, no caso, entendeu? E aí, então, sempre existe essa briga, né, dentro de você estar em um ambiente assim inóspito, sabe? De ser sei lá, um estrangeiro. E você se sente bem, eu mesma, eu me sinto bem quando eu sinto que eu tô nesse rio. E aí eu ignoro as vozes gritando, sabe? Saia daí, porque eu tô pegando um fluxo onde é justamente isso que eu quero. É a aventura dessa descoberta, né? Porque eu acho que eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas fingem que elas acreditam que elas têm alguma certa segurança. Mas na verdade elas não têm, entendeu? Enquanto que eu nunca me senti segura em nada. Então, assim, eu sinto que o autista, ele tem menos capacidade para o fingimento. Então, ele assume com mais sinceridade suas próprias dúvidas, suas dores, entende? Enquanto o neurotípico, ele tem uma capacidade maior de controle das próprias emoções, de fingimento, entendeu? Eu estava hoje justamente pensando em tudo isso, só que é algo que eu quero desenvolver ainda, escrever sobre isso, pensar sobre isso, que esse controle, ele virou inato já. As coisas, elas não são inatas assim, né? Mas se você repetir muito, ela se torna inata, entendeu? Você faz sem... Você nem se questiona, mas você nem percebe mais. E aquilo vira um consenso básico. E os consensos que estão na base são mais difíceis de desfazer, né? Esses consensos sórdidos. Porque os consensos sórdidos são consensos errados, é uma verdade que na verdade é uma mentira, né? Porque assim, quanto mais pessoas repetem algo, aquilo lá vai se tornando verdade. E as coisas que são mais invisíveis, essas são as mais perigosas, né? É isso, eu quero comer minha pipoca. Agora, eu gosto muito de ver os superdotados como estrelas também. Por que estrelas? Não, primeiro que apareceu isso no meu livro sem eu ter noção do que era. E depois agora porque eu acho interessante que a estrela, você observa ela e ela nem tá mais lá. Às vezes ela já morreu faz tempo, né? E mesmo assim, parece que a gente ainda consegue... Tá, vou trazer. Agora tá chovendo. E parece que a gente ainda consegue enxergar a estrela, né? Quando ela nem está mais lá ainda. É como se fosse um brilho que ele vem lá do passado. E a superdotação é uma coisa que você não faz ideia. E na verdade nem o autismo, né? De onde vem. E ainda, enfim, eu tenho umas ideias sobre, né? Mas enfim. A minha filha falou algo hoje que eu fiquei pensando, meu Deus, como é isso? Eu preciso desenvolver isso. Ela disse, é preciso começar do final. Enfim, é isso. Eu vou
Eu acho que... Eu acho isso mesmo. Eu acho que o autismo é uma primitividade. E eu acho que a superdotação é um avanço. E eu continuo achando isso, que a minha superdotação é uma grande ajuda no meu autismo. Acredito que as pessoas, elas buscam confiança, credibilidade, segurança. Então elas precisam estudar uma coisa que elas sentem que aquilo não vai mudar, entendeu? Por exemplo, quando elas compram um curso, quando elas compram algo, elas querem pensar que aquilo vai durar por bastante tempo e não vai ter uma nova versão tão logo. Porque senão elas vão se sentir um pouco que elas investiram tempo à toa, gastaram à toa, entendeu? Então, assim, as descobertas, as mudanças, elas geram insegurança. E que eu noto que a superdotação me gera sempre um senso de estranhamento para tudo que eu leio, para tudo que eu estudo, né? E isso é mais recente, conforme eu vou, como se fosse um despertar. Conforme eu vou despertando, parece que eu vou como se fosse um enojamento, como se fosse uma estranheza, entendeu? Das coisas que eu leio, não todas, né? Mas muitas. Então, eu não tenho essa necessidade de me sentir segura em relação àquilo que eu tenho às mãos para estudar, entendeu? Porque eu sei que tudo que eu pegar veio de uma humanidade completamente maluca, entendeu? Maluca por quê? Maluca por poder, maluca por dinheiro, maluca por crueldade. Então, e que todas as coisas que provêm dessa humanidade, em alguma coisa vai estar fora de compasso, entendeu? Deturpada. Então, assim, eu nunca tenho esse idealismo de que as fontes são seguras, de que os autores são seguros, de que eu posso confiar neles. Não. Eu penso que eu não posso, entendeu? E que eu sempre penso, se estivesse tudo correto, o mundo não seria como é hoje. Se o mundo é tão ruim como é hoje, tão dividido assim, é porque o modo de pensar humano está errado, entendeu? As teorias estão erradas e muita coisa está errada. E isso sim me gera segurança. Não segurança, mas um pouco de paz. É admitir que eu não estou contente com aquilo que eu tenho visto, com aquilo que eu tenho lido. Enfim, não estou contente. Isso não é em relação à minha vida, entendeu? Claro que a minha vida está dentro, né? Como o micro, né? Tem o micro e o macro. Mas é algo que vem desde sempre, né? Que eu tenho visto. E como eu já tive a experiência de visitar o céu e o inferno, eu vejo que a Terra é misto de céu e inferno. E talvez as teorias também sejam misto de céu e inferno. Entendeu? Talvez dentro de algumas coisas que parecem bonitas, tem muito de inferno ali. E o mundo é conforme aquilo que a gente pensa, né? E uma coisa que eu aprendi quando era criança, e isso nunca caiu, e é verdade, que quem conta a história é o vencedor, né? O perdedor, ele nunca conta a história.
E quem conta a história são aqueles que têm o poder, aqueles que detêm o poder, o conhecimento, os líderes. Então, os mais fracos, eles nunca contam a história. Então, muitas vezes nos meus livros, eu quero colocar personagens fracos para que eles contem a história. Entendeu? Uau! Descobri agora. É isso. Muito obrigada. Então, se eu quero que eles tenham a oportunidade de contar a sua versão da história. Quem? A parte fraca. Porque não tiveram. Então, sim, é uma maneira de descobrir também, né? Deixar que o lado que não contou a história tenha a oportunidade de contar, se pudesse. É isso. Um pouquinho mais de mim e das descobertas que eu tenho feito. Mas é mais fácil quando você pega algo pronto, com certeza, né? Por exemplo, você vai e compra o bolo do que você ir fazer o bolo, né? Então, sim, estudar é mais fácil do que descobrir, entendeu? É claro que muitas vezes no caminho da descoberta você tem que estudar também, entendeu? Porque assim, quando você estuda querendo descobrir, é diferente quando você estuda querendo decorar. Eu vejo assim, o superdotado, ele nunca quer decorar nada. Ele já sabe que ele é diferente. Ele já sabe que ele nasceu diferente. Ele já sabe que ele, sei lá, que ele é uma estrela, que ele está em posição para ser diferente, entendeu? E se ele não age diferente, ele vai se culpar para sempre, entendeu? Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague isso, entendeu? E essa posição de pensante, de pensadora, é algo que eu faço desde criança, né? Os questionamentos, as perguntas. Pelo menos desde 4 anos, como eu disse, né? E não tem como. Então, aquele que nasceu para descobrir, ele estuda. Mas ele estuda não para decorar, não para tirar boa nota, não para ganhar dinheiro. Ele estuda para descobrir. Existe um incômodo dentro dele.